Boa noite, Brasil abençoado. Começando no horário certinho, né? Às 21 horas, aqui pelo horário de Brasília, e às 20 horas aí nos Estados Unidos, com meu amigo Lucas, que logo está entrando. Sejam bem-vindos, Débora Roache. Olá, o pessoal tá chegando. Vai convidando o pessoal aí, pega esse aviãozinho que tá aqui embaixo, ó. Tem um aviãozinho aqui. Você vai mandar a mensagem para seus amigos. Michele Santarelli, quanto tempo, que saudade, amiga. Quantas histórias, né? Quantas histórias juntas ali, do ônibus, enfim. Glória a Deus pela sua vida. Pessoal, vamos que vamos. O Lucas está entrando daqui a pouquinho. Hoje mais um episódio da nossa série, né? O Homem na Dança. Nós queremos dizer o seguinte para as mulheres, que nós também vamos ter temas voltados para vocês. Temas voltados para as mulheres. Nós vamos ter mulheres falando sobre isso. Edésio, seja bem-vindo. Luciane. Nós vamos ter temas também onde mulheres vão se posicionar com relação ao homem, a figura do homem, da paternidade, pai, filho, irmão, irmã. Bárbara, lá da Argentina, seja bem-vinda. Carol, Roger Dance, nosso amigo, boa noite a vocês. Então nós vamos, como eu estava falando, a gente vai ter vários temas voltados para o universo da arte, e nós vamos abordar inicialmente, algumas semanas, o tema O Homem na Dança. Mas não significa que nós vamos ficar presos somente a esse tema. Nós vamos trabalhar outros temas também voltados para as artes, tá? Então nós vamos ter diversos convidados aqui de nível Brasil e internacional que vão estar conosco durante essas lives que vão acontecer oficialmente todas as sextas-feiras, às 21 horas, independente da pandemia. Era um projeto que Deus já tinha colocado no nosso coração. Nós temos o apoio da Rede Global de Artes. Pessoal que está entrando, seja bem-vindo. Nós vamos, com certeza, nós vamos dar continuidade. Então a gente vai semanalmente, todas as sextas, 21 horas, ou eu, ou o Lucas, ou nós dois, vamos ter convidados aqui que vão estar falando para vocês sobre a arte no contexto cristão, sobre a postura dos líderes, ministérios de artes. Então nós vamos trazer um conteúdo rico, baseado na palavra. Nós não vamos encher carochinha. Nós vamos dar oportunidade a vocês de também alimentar com perguntas, sugerindo com convidados. Então você pode ir no meu direct, o direct do Lucas, e lá você pode dar a sua dica de pessoas que vocês queiram que participem conosco aqui na live. A gente já tem uma lista gigantesca de pessoas que a gente deseja convidar. Então, se você tem uma sugestão, você vai no meu direct ou no do Lucas Fernandes, e lá você vai ter a oportunidade. Ó, tem gente entrando, nosso convidado de hoje já entrou, já chegou aqui, é o Felipe Todd, daqui a pouquinho eu chamo ele. Daiane, Fernanda Lopes, sejam bem-vindos vocês que entraram aí. Estou aguardando o Lucas. Lucas Fernandes, você já entrou? Se já tiver entrado, chega aí, porque o Lucas tem uma palavra para dar para vocês. Então, como eu estava falando, a nossa live, ela se transformou em algo maior que Deus colocou no nosso coração. Então, a gente começou com um papo, né, mais masculino, na figura do homem, mas agora Deus deu para a gente um tema que nós vamos batizar essa live, e vocês já estão sabendo de antemão, como Papo Reto. Então, nós vamos ser pessoas diretas. Hoje eu tô mais calmo, tô com a minha garrafinha de água, mas o mesmo Espírito que tem agido na minha vida continua aqui habitando em mim, e se ele mandar abrir a boca, eis-nos aqui. Mas enfim, tô mais tranquilo hoje, tá, gente? Mas eu creio que o Senhor vai falar aquilo que tiver no trono dele, no coração dele para conosco. Então, nosso assunto não vai ser só um assunto para homens. Nós também vamos falar de outros assuntos, e nós estamos com essa liberdade com vocês, tá? O Papo Reto. Então, toda sexta-feira às 21 horas, Papo Reto. E quem está entrando agora nesse exato momento para falar com vocês é o Lucas Fernandes! Hello! Yes, estamos aqui mais uma sexta! Yes! Vamos para essa saga de todas as sextas-feiras, às 21 horas e às 20 horas dos Estados Unidos. Sempre. Gente, eu tô ficando tão empolgado para sexta-feira que você não faz ideia, amigo.
Tava falando pro pessoal, Lucas, que eu tô mais calmo hoje. Eu trouxe garrafinha. Tomou Mas maracujá. eu, Flávio, né? O Espírito Santo, O ele é o Espírito Santo mesmo, ele não mandar, fala. muda. É, o pessoal falou assim: não, pode continuar nervoso. Eu falei, não, gente, eu vou acalmar. Essa é a minha personalidade, tal. Fiz a barba bonitinha, ó. Ó, eu Tô não, com a tô cara todo. limpa. Nossa, meu Deus. Olha, pessoal, olha que legal aí, ó. Tio Grayson. Ei, tio Grayson, que bom ter você aqui. Amém. E Vinícius Jamila, Passos, o Jamila, Vene de Recife, a Rodrigo, Tina, a Tine. Rodrigo. Bênção, pessoal. Nós vamos ter aí essas Amém. lives toda Obrigado, Jamila. sexta-feira. Nós vamos ter essa live toda sexta-feira, até quando o Senhor falar assim, ó, para, já deu, É né? verdade. Enquanto isso, a gente vai continuando. Então, vocês têm um Sim, encontro conosco e com muitas outras pessoas aí que a gente vai estar convidando para esse papo reto. E o nosso foco isso. aí é falar sobre esse homem que dança, né? Sobre esse homem que adora, que ministra ao Senhor, esse homem, né, que precisa aí, que nós precisamos, né, desse Sim. toque, desse cuidado aí, né? Então, toda sexta-feira nós temos esse encontro aqui às 9 horas do Brasil e às 8 p.m. aqui do sul da Flórida. Verdade. Então, Lucas, só lembrando, pessoal que está aqui, se você tiver alguma sugestão de algum tema, de alguma pergunta que você queira fazer ao longo das semanas, manda no direct meu ou do Lucas, que nós vamos estar aguardando essas perguntas. Se você quer sugerir alguém também para a gente entrevistar, a gente já está criando uma lista com várias pessoas, vários convidados maravilhosos, então Uhum. manda para a gente que a gente vai fazer questão de pensar, orar e convidar essas pessoas. E aí você aproveita que você está aqui na live e começa a convidar as pessoas. Vai lá no aviãozinho, convida seus amigos e também você pode colocar aqui pra gente conhecer um pouco mais vocês, da onde que Exato. você é. Você vai colocar assim, ah, eu sou o Flavinho de Belo Horizonte. Então coloca aqui embaixo pra gente conhecer um pouquinho e o Lucas vai continuar, porque ó, o Lucas tem algo de Deus já antes da gente chamar nosso convidado para liberar sobre a sua vida. Yes. E hoje é um convidado muito especial também, né? Verdade. Vocês já sabem, né? Que vocês já viram aí, né, pessoal, o flyer. Mas hoje a gente está aí com o Felipe Todd, que é um cara de Deus aí que atua na área circense, Verdade. ministra Verdade. aí para o Senhor também, é do nosso time de ministro de artista, que faz com Amém. excelência. E vai Amém. ser um papo muito bom, então não perde e chama para as outras pessoas. Amém? Amém. Aleluia. Então, é, olha só, eu, Ah, o eu quero Grace, eu falar sou o o Grace de seguinte: Goiânia. ninguém te conhece. A palavra que eu ia trazer hoje, que Deus estava falando muito no meu coração, eu estava procurando aqui, eu não consegui encontrar, então porque não é para ser hoje, né? Vai ser para Amém. depois. Amém. E eu quero falar com vocês algo assim que Deus sempre ministra ao meu coração e eu vou ser muito rápido e breve para não tomar muito tempo, que o Todd já está esperando lá, tá bom? E eu não vou tomar muito aí o tempo. Mas é o seguinte, pessoal, Flavinho, Sim. em Marcos 1, versículo 10 diz assim, olha só, vou ler a partir do verso 9. Naqueles Amém. dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, Abaixa um em pouco só o ti me volume comprazo. do seu fone, Lucas, porque tá com um pouquinho de eco pro pessoal te ouvir melhor. Tá me ouvindo? Volume do seu microfone aí. Abaixa um Já pouquinho o baixei. volume do fone. Peraí. Isso. Melhorou, pessoal? Dá um joinha pra gente, que o Lucas vai continuar ali dando essa palavra. Tá melhor, gente? Pra mim tá ok aqui. Pode continuar, Lucas. Então aí eu vou deixar muito rapidamente, bem breve essa palavra. Jesus, ele vem de Nazaré ali depois de ter efetuado algumas curas, alguns milagres. Ele chega
ali na Galileia, no Rio Jordão, e ele encontra com João. João então batiza Jesus. Logo depois que Jesus é batizado, quando ele ali sobe daquela água, imediatamente ele vê o céu se rasgando, o Espírito Amém. Santo de Deus falando e testificando quem ele era para o Pai. Esse é o meu filho Verdade. amado em quem eu tenho muito prazer, Aleluia. em quem me comprazo. Isso é algo que Deus crava no meu coração, porque é o nosso DNA como filho de Deus. O nosso Isso. DNA é a nossa genética de ser filho de Deus. E essa palavra, ela vem, assim, sabe, como uma espada no meu coração, porque toda vez quando eu penso que, ah, meu Deus, eu tô assim, eu tô assim, peraí, mas eu sou filho de Deus. Isso me basta, Aleluia. porque eu sou filho do Aleluia. Altíssimo. Somos filhos. Então, é tão lindo quando o próprio Jesus vê no céu o próprio Pai testificando a respeito dele. É Esse aí verdade. que vocês estão vendo, esse aí, quem vocês acabaram de ver descendo nas águas e subindo, esse é o meu filho, em quem eu tenho muito prazer. Aleluia. Deus Glória a sente Deus. prazer em mim, Deus sente prazer em você, Flavinho, Deus sente prazer em cada um de Amém. você que vai nos assistir todas as sexta-feiras, Glória a porque Deus. você também é filho dele. Isso é Verdade. fantástico. Verdade. Isso é lindo. Deus é maravilhoso, né, gente? Um glória a Deus aí. Outro glória a Deus que eu tenho que dar, eu não posso deixar isso passar, é glorificar o Senhor pela vida do Lucas e da Kelly. Eles estiveram na live do Diante do Trono ontem. Foi tremendo. Fomos muito bem Amém. representados pela arte, fomos Glória a muito bem Deus. representados pela figura da mulher, pela figura do homem, pela figura de um casal. Então você que viu, que assistiu, dá um palminho aí embaixo aqui nos comentários Glória a e fica aí Deus. nosso agradecimento ao Senhor pela vida desse casal. Que Deus continue usando eles de forma Glória a tremenda. Deus. Parabéns, parabéns. Amo muito a sua vida, você sabe Amém. Amo disso. você, amigo. E, gente, Amém. com Assim, certeza, o que nós queremos aqui, o nosso propósito, é abençoar você, é liberar palavras como essa que o Lucas liberou. Nós somos filho, uma vez ungidos como filhos, para sempre filhos. Receba isso na sua aleluia. casa. Amém? Aleluia. Olha, eu vou saindo aqui, mas eu estou aqui com vocês. Eu vou sair pro Todd entrar, tá? Isso, pessoal. O Lucas vai dar uma saidinha rápida, o Todd vai entrar e a gente vai ter um tempo de comunhão. E é o que eu falei. Na próxima semana eu entro um pouquinho, dou uma palavra para vocês, o Lucas fica com o próximo convidado, a gente fazendo essa dinâmica. Vamos lá, Todd. Vou te chamar para você entrar aqui. Sem mais, sem menos, nós vamos convidar o nosso grande convidado dessa noite. É Jesus, é o Espírito Santo, mas também é o nosso amigo Felipe Todd, diretamente de Brasília para vocês, de todo o Brasil, de todas as nações. Ele já está aparecendo logo, logo aqui na tela. Oh, suspense, suspense, suspense. Vai convidando o pessoal aí, vai convidando o pessoal, que ele já está chegando. É um homem de Deus, é uma referência, é um amigo abençoadíssimo. Ainda ele está chegando. O Felipe Todd saiu, ele não conseguiu entrar. Pessoal, vamos pedir, né, Grayson, para ele poder entrar com tecido. Todd, a gente quer que você entre já descendo do tecido, hein? Vou te convidar de novo. Ó, bem por cima. Isso mesmo, Grayson. Ele está descendo do tecido, pessoal. É por isso que a gente ainda, né, não conseguiu aqui se conectar com ele. Mas espera aí, ele está vindo. Vem tecido, gente. Vem malabares, vem um monte de coisa. Todd, se você estiver tendo alguma dificuldade, escreve aqui nos comentários que a gente vai tentar te ajudar. Mas Deus tem usado o Todd. Todd saiu de novo. Guardem a ansiedade, ele vai entrar, vai dar tudo certo. Esteja orando ele já. Fala, Deus, ó, manda esse cara descer no tecido rápido. Vou convidar ele de novo. Alguma coisa tá tentando parar aqui, mas nós vamos fazer. Todd, é só você aceitar aí a solicitação que eu tô te mandando, tô te aguardando. É porque o tecido é muito alto, né, gente? Então demora até chegar aqui embaixo e tal. Então aquela paciência de Jó. Tá travando? Tá travando, meu amigo? O que que aconteceu? Cadê o Todd? Você quer mudar de lugar, de repente, a internet? Pessoal, tá todo mundo me vendo, me ouvindo, não tá?
Prepara aí o rapel que você vai entrar. Tá acontecendo alguma coisa. Ah, ele saiu de novo. Ó, enquanto o Todd, assim que você conseguir, você vai me dar um joinha. Vou chamar o Lucas aqui de novo pra gente poder continuar conversando até o Todd conseguir tá bom? Vamos lá, Lucas. Cadê o Ah, dizem que ele Todd? tá descendo, ele tá descendo no tecido, então demora, né, pra chegar aqui embaixo. Eu acho que se o Todd não entrar, o Grayson tá aí, né? Ele também é um dos nossos convidados. Sim, 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 verdade. Podemos chamar o Grayson. A minha live tá Uhum, ok, Lucas? A tá minha ok. tá travando. Ok, pessoal aqui falou aqui. Tigrayson, dá um oi aqui pra mim, que eu vou dar um tchau pro Lucas e eu vou te chamar pra entrar agora, pra É, você olha, conversar um pouquinho vê com a se gente. o Todd aí não Pode conseguir ser? entrar, tio Grace tá na área aí. Tigrayson tá na lista. Tigrayson vai pra um cantinho aí, que vai ser Quem bênção, que sabe eu vou faz te ao vivo. chamar. Quem sabe faz ao vivo, já dizia os grandes comunicadores do Brasil, né? É. Fica aí, gente, fica Ai, aí. gente. Não sai, não. Tigrayson, eu preciso te achar, Tigrayson. Não foge de mim, não. Gente, o Grayson tá aí. Ele não vai fugir porque nós vamos chamar ele aqui para dar um oi para vocês conhecerem como que esse homem é um homem de Deus, uma referência pra gente. Já estava na nossa lista, a gente já ia fazer um convite, mas até o Todd se resolver ali, quem sabe o Grayson aceita meu convite. É um, é dois. Ah, eu não acredito! Ele entrou na nossa live de surpresa! E aí? Ai, que bom te ver, meu amigo. Só vocês para me fazer isso. Não é? Não, e o convite vai chegar. Nós vamos preparar um negócio assim. Vai ter que ser umas 4 lives só com o Tigrayson. 2 batendo e 2 amansando a carne. Eu tô pronto. Ó, Amém, nem me Tigrayson. barbeei, olha isso. Ah, não, mas é assim. Nós homens, né? A gente é meio largado para algumas coisas, mas tá bonitão, abençoado. Ah, não, tem que Ai. me avisar para eu colocar aquela bata bonita. Oh, é verdade. Não é? É, e a sua bata tá fazendo sucesso. Por onde eu mando a foto, o pessoal fica, nossa, que bênção, que bata linda. E Ah, O Grayson eu tá vou mais com ela para a bonito. igreja. Eu vou com ela para a Amém. igreja, aí eu faço louvor, o pessoal olha assim e fala assim: gente, que roupa linda é essa? Eu falo: desculpa, Ah, meu Deus, desculpa. É só tinha exclusiva. essa. É verdade. Ai, E Grayson, aí, mas e amigo, aí, como meu é que amigo, tá? como é que você tá? Nós estamos Tá tudo bem. tranquilo. Tô Ai, bem, tô tranquilo. sobrevivendo, né, nesse período pandêmico diferente, né, do casual. É. Olha, eu também Assistindo quero as suas falar que. lives. Ah, Obrigada, amigo. Mas eu quero dizer que a ótimas. live ontem com o Lucas e a Kelly foi tremendo. Eu não pude Muito boa. assistir ontem, eu assisti hoje Aham. e foi muito engraçado que eu coloquei para assistir aqui em casa e ela só tem 4 horas e 13 minutos, né? Só. Aí eu deixei aqui, fui assistindo, e aí a minha filha, Aham. papai, já tá acabando? Já posso assistir o meu desenho? Eu, filha, só mais um minutinho. Que bênção, que bênção. Ai, Ai, ai. Grayson. Eu queria que E você aí, desse uma amigo? palavrinha para abençoar as pessoas que estão em casa. A gente vai te fazer um convite formal. A gente já tinha preparado uma lista ali, orado por algumas pessoas. A gente sabe que você é uma referência para gente, para mim, para o Lucas, uma Ah, referência obrigado para pelo essa carinho. geração. E como professor, como homem, como marido, eu creio que Deus tem te usado de várias formas para que a glória dele se manifeste como pastor. E a gente já Amém. tinha ali, você era um dos primeiros nomes. Mas hoje você entrou para dar um oi pro pessoal, o Todd vai entrar daqui a pouquinho. E a É, o gente Todd queria já que você chegou desse uma aí. palavra. Chegou, né? Queria que você desse uma palavrinha Acabou de rápida para chegar. os homens, para as mulheres, para aquele que é artista, né? Aquilo que Deus já tem mexido com você Olha, nesses dias. Deus tem falado muito comigo a respeito de adoração. Eu até, a Jamila Amém. tá até aí também na sala, e algo que estava queimando meu coração esses dias, acho que foi anteontem, Jamila me pediu para dar uma palavra para o grupo dela, e eu Aham. tava com essa coisa no coração, né? E tá queimando muito no meu coração essa parte da adoração, que as pessoas precisam se doar um pouco Verdade. mais para
para entender que a adoração ela não é simplesmente você subir numa plataforma e acender um holofote e fazer movimento por movimento, né? Eu Verdade. tenho visto muito uma adoração sem propósito. E isso tem me tocado muito. Eu tenho ficado muito incomodado com isso, porque Uhum. movimento por movimento, a arte lá fora tem. Os que não são Sim, cristãos, eles têm. E sim, também uma coisa que tem me incomodado muito é que muitos cristãos ainda não entenderam que assim, a arte ela é uma só. A diferença é verdade. quem está fazendo a arte e por que e por quem você está fazendo a Por arte. quem? É por Verdade. quem. Tem que ter um propósito. Eu estava participando Tem. de uma live há uns 4 dias e aí me fizeram uma pergunta a respeito de arte secular e arte gospel. Quase infartei. No meio dos Eu cristãos, as imagino. pessoas ainda não entenderam que o cristão ele não tem uma divisão. Não Não, existe não uma existe. arte gospel, existe arte. Hum. O E cristão é pronto. aquele que faz a arte. A diferença Verdade. é a unção que está, é o Deus que você serve. E aí eu fico Sim, assim, né? Eu fico suando por dentro, porque eu falo assim, meu Deus, como que as pessoas ainda não entendem, né? E aí, só sim. para terminar, aí eu estava explicando pro pessoal, eu falei assim, peraí, então você tem uma roupa para ir para a igreja e uma roupa para você ir para o shopping. Então você come uma coisa na igreja e come uma coisa na rua. Então você tem a sua vida separada e quando eu saio do portão eu não sou cristão, quando eu entro na igreja eu sou cristão, é isso? É tudo separado? Como é que é? E aí eu não entendo essas Complicado. coisas e eu fico muito incomodado. E esse incomodado, você já me conhece, sabe? Aí eu Já falo, né? sim. Aí eu já falo logo. E a gente precisa. A gente precisa dessa geração do João Ai, Senhor, Batista, que estava quietinha, Senhor, que precisa voltar a falar de novo, né? Com como eu aquela sofro. linguagem do amor que eu sei que você tem. Ai, ai, Ah, mas gente, ó, vocês estão vendo amém. aí o Grayson falando, né? O que ele está falando é o que Deus já tem gerado no coração dele. É, Então, assim que a gente marcar uma data com o Grayson, pode fique à esperar. Que vontade eu que tenho eu tô certeza aqui. que vai ser. Ai, amém. Aí, ó, o Fique à convite já tá vontade. aceito, ó. Fique à Eu tenho vontade que eu tô certeza que aqui. vai ser bênção demais para nossas vidas, para os nossos ministérios, Imagina, vocês que né? são. E E em nome de Jesus. essa iniciativa foi maravilhosa, viu? Ai, que bom, glória a Eu acho Deus. que nós Obrigado. precisamos realmente de falar mais e termos assuntos assim, como se diz, papo reto, né? Papo reto. E Ao aí, esse é o tema, né? Acho que deu uma travada. Ok, tá voltando um pouquinho. Pode finalizar, pastor. Pessoal, vocês estão ouvindo o Grayson? Pessoal, tá te ouvindo, Grayson? Você consegue me ouvir? Grayson, eu vou chamar o Todd. Eu não sei se foi o seu ou o meu que travou. Sem áudio nosso, tanto o meu quanto o dele. Pessoal, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Tá mudo o meu e o dele? Ah, glória a Deus. Ah! E Ó, gente, eu aí, só queria agradecer o Flavinho? Grayson, porque ele... E aí, tudo bem, Todd? Como é que você tá, meu amigo? Tô bem, você sabe que é Ah, tanta live, né, que o povo tá fazendo que eu acho que o Instagram não tá conseguindo suportar. verdade, é muita, né? Ai, Mas, gente. mas Gente, eu eu só queria cheguei, mas eu agradecer o cheguei. Grayson rapidinho, Vai lá. o Todd, porque a gente acabou aqui travando um pouco a live. Grayson, obrigado. Desculpa a gente ter que sair aqui, mas foi para tentar resolver. Mas a gente sabe que você entende, você é nosso amigo e você vai estar com a gente numa próxima Sim, sim. live.
E o Todd já está entrando aqui, ele vai ter esse tempo aqui abençoador. Pessoal, tá todo mundo ok? Todo mundo ouvindo o Todd, me ouvindo? Pra gente dar Estão sequência me aqui. ouvindo? Isso, então vai. Pode falar, Todd, vamos lá. Ó, eu quero falar que quando o Grayskull entrar, a dele, eu quero uns 10 minutinhos, viu? Pode deixar aí, ó. Vamos trocar, né? Amém. Amém. Gente, Que só bom, pra, Todd. só pra começar, eu sei, acho que deve estar travando um pouquinho, não sei. Mas um desafio pra gente fazer no final. Pega aí, ó, três bolinhas. Pode ser laranja, limão, maçã, só não pode ser ovo. Mas pega aí, ó, 3 bolinhas que a gente vai jogar um pouco de malabares no final. É o nosso desafio, hein? Jesus, vou ter que pegar as bolinhas dos meus cachorros. Boa, Flavinho, ó, 3 bolinhas nós vamos jogar no final. Mas, Flavinho, bom. que legal essa iniciativa, que massa Amém. poder fazer parte dessa geração, desse tempo, né, que a gente está passando. Verdade. E, assim, eu creio que tem sido um tempo de aprendizado, né? Aê, Flavinho! Amém. Aí, ó. Vou achar a terceira Tá, aqui. tá faltando uma. A esposa foi procurar pra mim. Mas pode Isso, falar, Fiamma, meu, procura aí. Aí, Fiamma. Então, Achou aqui, ó. boa! Galera, quem entrou agora, isso aí, Greisco, pega suas 3 bolinhas, sua maçã, sua laranja, seu limão, a gente vai jogar. Amém. E como eu tava falando, a gente está vivendo um tempo de... esse tempo, né, de quarentena, esse tempo que Deus tem nos proporcionado. E assim, tem sido um tempo de inovação, um tempo de renovação, um tempo de criar, né? Ainda mais a gente que Verdade. tá o tempo todo trabalhando com corpo, exercício, não tem ensaio, né? Agora a gente nem Verdade. pode usar aquela camisa. A gente nem pode usar aquela camisa que tá escrito assim, ó, hoje eu tenho ensaio. Porque não tem. Hoje eu tô em casa, né? Agora. Hoje eu tô em casa. Tá, e como que você vai fazer uma pergunta? Você quer que eu vou falando? Vamos sim, ó. Primeiro eu queria que você se apresentasse mais ou menos pro pessoal, contasse um pouquinho para eles quem é o Todd, qual a modalidade de arte que você trabalha, porque muitos que te conhecem, mas alguns talvez ainda tenham algumas dúvidas. Ele é só artista circense, ele é bailarino. Conta um pouquinho há quanto tempo que você já está nessa vibe da arte aí no Brasilzão. Fala um pouquinho resumidamente da sua história. E aí eu tenho umas 3 perguntas, mas eu quero te deixar com Então, o tempo gente, livre para você explanar também, bastante. Beleza. Gente, então, eu sou Todd, eu sou daqui de Brasília. Hoje eu trabalho com circo, né? O meu foco, missões e circo. Sim. A ideia é trabalhar, a ideia é ir para a rua, para as escolas, alcançar os teatros mesmo, e até porque nem todas as igrejas, nem todos os lugares o circo é aceito, né? Verdade. Então, hoje eu estou aqui em Brasília, né? Hoje estou com uma equipe aqui de artes chama Move em Mim, da Igreja Lar Church. Eu tenho ajudado, a gente tem trabalhado junto. E então, assim, a gente tem despertado essa volta de ir para as ruas de novo como evangelismo, né? Porque chegou um tempo que a gente voltou para a igreja, só para dentro da igreja, e a minha ideia é voltar para as ruas. Então, hoje eu trabalho com circo, né? Eu trabalho com tecido, com trapézio, tudo que sai do chão é a minha adrenalina. Então, eu gosto muito dessa questão de estar voando, de estar jogando as pessoas pro alto. E como voa, hein? E como cuspir fogo. Então, assim, tudo que seja diferente, né? E aí eu tenho colocado hoje, como diz, a questão do circo com a dança, misturado um pouco de acrobacia, para mudar um pouco as coreografias, porque, né, muitas vezes é mais gestual, então eu tento colocar mais, sobe um em cima do outro, sai correndo, dá mortal. A gente fez ano passado a gente fez um flash mob lá em Portugal, né? Foi o projeto aí da Regá, foi muito legal. E a pastora Luciana falou assim, Todd, monta essa parte aqui com coisa de circo. Eu falei, tem certeza? E aí
e aí eu juntei lá com a Dani Origuela, sempre Sim, com a Dani Origuela. também, que trabalha com circo, Aham. a gente sonhando junto os projetos, a gente, vamos lá, Dani. E aí eu peguei a Dani, a gente fez umas coisas lá, jogamos ela pro alto e foi bem Aham. legal esse projeto. Então, assim, Que bom. hoje eu trabalho essa forma de evangelismo com o circo, né? E na parte de adoração, se tiver a estrutura na igreja, eu tento levar o tecido, o trapézio, ou a lira, para a Todd de Homem-Aranha, Jesus. Eu vi. É uma mistura de Jaspion com Homem de Ferro, mas o Homem-Aranha gera o Todd. Verdade. Eu gostei. Tu, O tu Edésio sabe que eu falou tenho isso, ferro, gostei. né? Você sabe que eu tenho ferro na perna, né? Fazendo circo, eu tenho 16 parafusos. Não sabia. Que É, isso, Todd? eu quebrei a perna, faz sentido, viu, Edésio? Edésio. Eu tenho, Edésio. eu tenho 16 parafusos na perna. Mas eu vou contando mais pra frente. Então hoje o Sim. meu trabalho é esse. E faço adoração, né, com tecido, quando a igreja dá. Ou então eu tento fazer uma adoração diferente, com os malabares, com bambolê. Nunca, às vezes com a bandeira, mas sempre com uma coisa diferente. Sim. Você sempre vai me ver, você sempre vai me ver fazendo alguma coisa diferente, porque eu entendo que a adoração é isso, é uma criatividade, é você se expressar. E então, assim, Verdade. a gente tem aí o Alex também, que é aqui de Brasília, a gente começou junto, Ó, que começamos com bênção. teatro aqui, começamos com teatro, e aí eu fui desenvolvendo, fui correndo atrás, né, me especializando na área do Aham. circo, até porque para dentro da igreja é uma área nova, né, então muitos perguntam, como Sim. que eu posso trabalhar dentro da igreja? Nem todo mundo entende, eu já cheguei em algumas igrejas de palhaço e o povo já repreendeu. Palhaço na igreja está repreendido. Já tive. Então, assim, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser esclarecido. E a forma que eu uso mesmo é de evangelismo, é a forma de Amém. impactar E o Gleison mesmo até falou, Todd, de sabe, que, evangelismo. que o circo talvez seja uma das maiores formas de evangelismo, e eu dou um joia para isso, Amém? porque eu sou de uma geração aonde era culturalmente ensinado a nós, crianças, a frequentar ambientes de circo. Então, por exemplo, eu cresci participando de circos que tinham na minha região, no meu bairro. Então, eram circos mais simples, mas eram circos acessíveis, que tinham os malabares, que tinham os palhaços, que ali, no primeiro contato que nós podíamos ter quando criança com a cultura, com a arte, era porque o circo levava. Na época era 50 cruzeiros, era muito, era como se fosse uns 50 centavos, R$ 1 hoje. Era assim, 50, nem era 50 cruzeiros, era 50 centavos de cruzeiro. Então era um negócio muito louco, a gente ia no circo todo sábado e domingo. A gente passava a semana vibrando para poder ver o malabarista, para poder ver o trapezista, enfim, todos os É, personagens que tinham ali dentro. Então, culturalmente falando, era muito bom. Até que chegou uma época que isso foi se esvaindo, foi elitizando um pouco. Não que eu estou criticando, mas é porque os investimentos, né, para se manter um circo foram diminuindo. E aí, enfim, eles foram saindo dos bairros. Os que sobreviveram foram só os grandes. Hoje, talvez os que sobrevivam, né, são muito menos ainda, mas nós temos grandes referências e essa era uma das maneiras mais lindas de se comunicar aquilo que a gente chama de belo, de arte, e foi meu primeiro contato com a arte com 5, 6, 7 anos de idade, foi através do circo, então acho que falta isso de novo. Então a igreja também não está aculturada, né, a se lembrar sim. que isso fazia parte da nossa sociedade. O Brasil, né, exportou tanto circo para fora. Hoje eu Circos choro e fico bons, triste né? porque temos muito poucos, né? Assim, Flavinho, uma coisa bem interessante também, o circo ele é encantador, né? Porque Demais. só de você já estar entrando, ver aquelas luzes, você vê que o palhaço que está lá vendendo, ou apresentando, ele está vendendo ali sua pipoca, né? Sim. Tirando o Circo de Soleil, né? Mas, mas isso é encantador, sabe? Isso gera nos olhos das crianças, das pessoas, querer fazer e se tornar fácil aquilo que eles estão fazendo. Então, assim, Verdade. eu procurei o circo porque quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tive um sonho. Eu sempre fui apaixonado por circo, né? Sempre eu ia Ai, quando eu que vinha aqui bom. na cidade. E aí eu tive um Aham. sonho que eu voava assim no tecido, assim, ficava voando igual. E eu falava assim, nossa, mas. Aí eu acordei, né, e falei, caraca, mas era tão impossível, porque na época
na minha adolescência era difícil, né? Essas aulas que Sim. hoje tem muitas aulas. E aí eu falava, gente, isso não dá para existir. Como que eu vou voar no tecido? E aí eu fui crescendo, fui desenvolvendo, e aí eu vi que tinha workshops, né? Primeiro workshop de circo cristão, que foi na Jocum, onde tudo começou na minha vida, o circo, que fica aí em Belo Horizonte, em Contagem. Então eu Sim, conheço aprendi lá. na escola lá de Jocum, que teve workshops de circo, escola de circo, e depois eu fui para o secular aprender, e aí fui desenvolvendo. Sim, Por quê? Porque a gente precisa ser bom, né? E assim, verdade. dando ênfase no que eu quero falar hoje, na palavra, né, que Deus colocou no meu coração, Amém. foi sobre força, sobre nós homens, nós artistas, temos força naquilo que a Amém. gente vai fazer. Né? E Glória a aí Deus. veio o versículo para mim lá em Neemias 8:10, que fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Só que por trás Amém. do contexto fala o que aconteceu ali, né? Que as pessoas se renderam porque o muro caiu e Jesus queria Uhum. trazer vitória porque eles se arrependeram e falou assim, olha, se alegre porque na força de vocês eu vou me alegrar. E aí eu fico Amém. imaginando assim, como que a gente consegue alegrar o coração do Senhor? Que força é essa que a gente está usando, né? Como que é essa força? Né? Agora, Verdade. forças que atraem, forças que nos diminuem, forças que abaixam a nossa autoestima. E então, assim, Deus tem falado esse tempo comigo sobre isso, sobre ter essa alegria nesses momentos. Ter Amém. momentos de criatividade, ter momentos de inovação. E quem trabalha com circo, eu vou falar mais nessa área do circo, né? Mas Sim, entra para a da dança, da arte. O circo sim. ele requer muito condicionamento físico, muito treino, muita técnica, muito vindo da base, muita repetição. Vocês vão ver aí na hora que a gente jogar os malabares, que é uma terapia. E o que acontece? Se a gente não fazer processos, se a gente não for pelo Amém. processo e ultrapassar, quando chegar lá na frente, meu irmão, a gente não vai conseguir. Então, Uau. assim, a palavra que eu quero deixar é que a gente, nessa nossa força, vamos alegrar o Senhor com a nossa força. Qual é a força? Força de vontade, determinação, ousadia, inovação, criatividade. Uma coisa que eu me apaixonei pelo circo é porque Sim. você pode criar muita coisa, né? Você pode inovar, Pode. assim, você pode fazer coisas que fala assim, caracas, eu não sabia que podia fazer isso. Nossa, eu não sabia que podia usar isso dançando, adorando, eu não sabia que podia ficar de cabeça Sim. para baixo, mexendo os pés assim. É uma forma de adorar. Uma vez eu estava numa palestra e Aham. aí o menino falou assim, só tinha artista. E o menino falou assim, olha, eu queria que você adorasse o Senhor, mas você não vai adorar nem com a sua... Se você dança, você não vai dançar. Se você escreve, você não vai escrever. Se você pinta, você não vai pintar. A arte que você faz, o talento que você tem, você não vai usar ele agora. E eu falei, meu Deus, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei dançar, eu só sei me movimentar. E aí eu tava ali, fiquei quietinho, ouvindo Deus, e eu Aham. comecei do nada a mexer meus dedos. E eu ficava Uau. mexendo meus dedos assim, eu falava assim, cara, tá aí. Às vezes a gente só se prende em uma coisa. Às vezes a Só. gente só se prende no talento. Sei dançar, pronto, só sei fazer isso. Se Deus tirar isso de mim, não sei fazer mais nada. Não, não é assim. E eu comecei ali, caraca. E foi mexendo só os meus dedos. E eu falei, Uhum. gente, que coisa. O que a gente pode Uau. fazer? E aí, sobre movimento, né? Acho que vocês falaram um pouco. O poder do movimento. Eu sou encantado com Moisés. A história de Nó. Moisés, a história que Moisés era tudo em movimento. Se descesse os braços, perdia a guerra. Ele botava o cajado, o mar abria. Sim. E é Tudo uma coisa que eu movimento. tenho. Tudo movimento. É uma coisa que eu tenho trago para mim. Se o meu movimento na adoração ou na forma de expressar a Deus não alcança, não vai com proposta ao outro coração, o movimento é para mim, o movimento é Uau. meu. Se ele não chega até Deus com um aroma suave, cara, é mais um movimento, é mais uma distração. Porque Verdade. é igual quando me perguntam assim, né? Você faz circo? Aham. Ah, então você joga malabares no sinal. Sabe? Então, as pessoas às vezes não conhecem ou criticam ou não sabem a profundidade, né? Hoje, Verdade. infelizmente, tem muitos circos que têm se acabado porque têm perdido a cultura, né? Então, assim, e quem é circense tem lutado para que não morra o circo tradicional,
Então, Verdade. assim, eu tenho um sonho de um dia rodar com um circo cristão aí, com espetáculos falando Ó, de Jesus. Só falta achar os vamos orar artistas. por isso. Vamos orar por Quem, isso. quem quiser ser um artista circense aí, ó, vai jogando, coloca um cirquinho aí, viu? Ah, o Gresco disse que vai. Ai, amém, ó. Aproveitando essa fala sua, que ela é bem rica, Todd, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os homens, né, nas artes circense, né? Você fala um pouquinho para mim disso, fala um pouquinho das... É igual você falou, achei interessante você falando que existe uma possibilidade multi, né? Que é quando você é malabarista, mas aí de repente você já está descendo no tecido, de repente você já está se envolvendo com outras áreas ali dentro. Fala um pouquinho pra gente dessa diversidade que você já viu ou que você já vive ela, né? Que é muito legal a gente ver o Todd que é bailarino, mas que é malabarista, que é um artista circense, que prega, cara, muito bem, que é um ator, porque na sua última apresentação você misturou tudo e eu falei assim, que isso, cara, que palavra, que unção, que tudo, vai. Bom, é bem interessante, assim, eu vou contar uma experiência que aconteceu até em Goiânia. Sim, É, a Égina do Rema, ela me chamou para dar uma oficina, né, pro grupo dela Foi muito rápido. Eu tinha passado lá, ela falou assim, ah, Todd, vem aqui, dá uma oficina aqui, ensina algumas pirâmides humanas, né, Nil? Nil tá aqui, ele é Nil tá apaixonado aí. por essa arte. E ela falou assim, ah, vamos lá e tal. E aí o grupo era... Geralmente, grupo de dança é mais meninas, né, porque é um preconceito muito grande com os homens, infelizmente, mas graças a Deus, Sim, Deus tem levantado homens, né, que tem dançado, amém. né, como homens, com autoridade, com sabedoria, com Glória a Deus. discernimento. E aí eu falei, beleza, vamos lá. E quando eu cheguei lá, eles estavam montando uma... Minha bolinha caiu. Eles estavam Os eles circos estavam estão montando... chegando aí, ó. Tá chegando. Eles estavam montando uma apresentação, uma performance para o final do ano. E a Edna, que estava Aham. dirigindo, ela falou assim, Todd, eu quero pirâmide, eu quero que suba em cima do outro, só que só tinha mulher. E aí eu falei, não, vamos fazer. Eu sei que as mulheres são fortes, mas vamos fazer. E o Uhum. mais interessante é porque ao redor, o marido delas, os namorados estavam assistindo. E como eu comecei a fazer só eu de homem, comecei a levantar as meninas, né? E os meninos, eles começaram a falar, nossa, isso é fácil, eu quero fazer. E quando eles vinham fazer, claro, uns tinham dificuldade, uns tinham mais facilidade, uns caíam, e eles começaram a se encantar por aquilo, e eles começaram a levantar as meninas, eles começaram a fazer, eu comecei a desafiar eles, falar assim, olha, é uma arte que ela precisa de homens, precisa de força, Sim. precisa de levantar. E aí eles ficaram tão encantados que depois a Edna me mandou uma mensagem falando que eles apresentaram, teve um número de pirâmides humanas com os homens que não tinha na igreja. Então o circo, ele abrange isso, né? Tem várias trupes em circos aí só de homens que trabalham mais força. Então imagina a gente Uhum. trabalhando uma mensagem da Bíblia assim, meu Deus, Moisés Ó. voando, Uau. e aí já Ai. cai Davi já cai dançando, sabe? Então, eu Uau. viajo nessas ideias. Então, Sim. respondendo isso que você está falando, é um leque de coisa, né? Que a gente Sim. pode englobar dentro de uma dança. Eu não sei se era mais ou menos essa a ideia. E aí, dentro disso, Deus me deu uma performance, porque eu falei, Senhor, eu quero uma performance diferente, eu quero uma performance que venha impactar, que venha falar. Difícil é fazer, difícil mas vai aparecer homem sim, eu creio. Amém. E aproveita que você está falando, Todd, fala um pouquinho sobre a sua visão, a visão que você tem do homem na dança, né? Qual que é a sua visão dele, do homem hoje, do homem ontem, ou né, dessa decadência ou dessa evolução que nós estamos aí vivenciando? Eu tenho entendido por esses dias e por essas lives, né, que o Flavinho tem feito, pelo Worship Day que aconteceu, pelo Ó, movimento, pelo tremendo. que o senhor tem falando, que está vindo uma geração de artistas, Flavinho. Eu sinto isso e eu Amém. tenho falado isso. Amém. Glória a Está vindo uma Deus. geração de artistas, tanto homem quanto mulher, mas eu vou falar voltado para homens, que dão a cara a tapa, que vão, que Amém. façam, que têm autoridade, que têm ousadia. Que, Glória a que fiquem na Deus. linha de frente, sabe? Para poder Glória a falar assim, Deus. olha, a gente quer alcançar a arte e as pessoas veem a diferença isso na nossa vida.
porque a gente vive uma geração que homem que dança, se não souber dançar, é muito criticado dentro da igreja. Por quê? Porque começa a misturar várias coisas que saem fora do ritmo. Sim. Né? A gente tem o que eu tô falando? A gente tem várias modalidades. Tem contemporâneo, tem balé, hoje tem estileto, hoje tem... Então, assim, aí, às vezes as pessoas querem levar para a igreja sem sabedoria, até homens mesmo, levam as danças para dentro da igreja sem sabedoria e acaba fazendo danças que desagradam e escandalizam. Né? Então, não tem uma dança de autoridade, não tem uma dança que o homem expressa autoridade e às vezes se misturam. Não estou aqui criticando, não estou aqui falando de A ou de B, eu estou falando no contexto a dança em adoração, como... eu fico imaginando Davi. Eu queria, se tivesse, quando a gente chegar no céu, se tivesse para passar um vídeo assim, ó, Deus me mostra como Davi dançou. Vamos ter tempo, nós vamos ter uma eternidade para ver todos os vídeos. Eu creio, eu preciso crer nisso. E eu vou pedir para Davi me ensinar a dança que ele fez na... Já pensei nisso também, Todd. Você vai ter um amigo lá para pedir ele. Então vamos. E eu quero, sabe, porque eu acredito que foi... Fala que foi com toda a sua força, então ele se jogou. E aí, dentro da palavra que eu trouxe, que força é essa que nós temos usado? Como que a nossa força de adoração, como a nossa força de expressão, né? Então, assim, hoje eu vejo que Deus quer levantar uma geração de homens valentes, de guerreiros que se levante com danças de autoridade, com danças sacerdotes, sabe? Que declare. E a mulher vem como a noiva, mais sensível, né? Mais... entende? Sabe? Então, é isso que eu entendo, Flavinho. É isso que... Amém. E essa palavra tem falado muito comigo, porque ela fala de alegria, de posicionamento, ela fala de arrependimento, né? No início aí, a palavra do Lucas falando, o Greyscon falando. Sim. A gente se entregar intenso, ser quem nós somos. Então, assim, eu vejo hoje o homem assim, que Deus quer levantar o homem para valer. Pra valer, Amém. de verdade, Amém. assim, sem medo. Amém, eu também creio. Continua liberando essa palavra que Deus te deu aí, que agora eu vou deixar livre para você. E no finalzinho eu queria que, além do desafio que você tem, eu queria que você falasse um pouco sobre aquele desafio do vídeo. Eu quero que você libere essa palavra que Deus deu sobre nós. Nem, pessoal, que vocês segurem aí mais uns 10 ou 15 minutos na hora que a live terminar. A gente ainda tem aqui, ó, quase 15 minutos. Então dá tempo do Todd liberar uma palavra sobre nós. E a gente fica mais 10, 15 minutinhos depois. E aí a gente vai fazer o desafio, ele vai falar sobre o desafio que Deus deu para ele do vídeo. Eu participei também. Então, ó, Todd, eu quero deixar agora livre. Vou ficar como espectador só recebendo. Vai, libera essa palavra de amor sobre nós aí. Se alguém quiser fazer pergunta também, pode colocar aí. Se der, a gente responde. Bom, como eu estava falando, hoje eu trabalho essa forma do circo, é onde Deus tem me dado força. Amém. Eu quebrei a minha perna, né? Chegou um tempo na minha vida que a arte ela estava falando mais alto do que Deus, então chegou um tempo que eu queria viver mais arte do que Deus, e Deus falou assim, aí eu não te chamei para isso. Eu te chamei, o seu chamado é esse, então vamos exercer. Uau. E eu, muito teimoso, não quis de forma alguma entender isso, eu queria ir para circo, eu queria ir entrar um dia no Circo de Soleil, eu queria ir para o Marcos Frota, e aí Deus falou, não é isso que eu tenho para você. E aí acabou que aconteceu tantas coisas, tantos pratos, tantas coisas que aconteceu, e eu me machuquei, eu quebrei a perna, e foi uma forma de Deus me despertar. E o que mais me chamou a atenção foi que ele falou assim, eu quero tudo que eu te dei, todos os teus talentos, todos os teus dons, eu quero a tua arte, a tua dança, o teu circo, a tua palavra, tudo. E aí era como se eu colocasse numa caixinha assim, entregasse, e ele falasse assim, quando você tiver maduro o suficiente, eu vou te devolver de volta. E eu sofri muito, eu passei um processo muito difícil, né? Hoje eu tenho 16 parafusos, eu quebrei a tíbia e a fíbula treinando, a gente fez uma pirâmide de 4 andares e desmoronou, e aí o menino pisou na minha perna. E aí foi um processo, e aí Deus falava muito sobre eu sou o pastor e você é a minha ovelha, né? E tem um processo que a ovelha passa quando ela está em desobediência, que é muito interessante. Quando a ovelha está muito desobediente, o pastor, ele quebra a pata dela, cuida e coloca sobre os ombros. Verdade. E aí eu falei, caracas, Deus fez isso comigo. Cara, que loucura. Olha que encenação que Deus fez com você, hein?
Deus quebrou a minha perna e falou assim, eu vou andar com você lado a lado e quando você estiver caminhando eu vou trazendo de volta, Uau, você vai voltar mais forte. E uau. foi um processo difícil, um processo onde Deus começou a trabalhar. Eu estava muito bem fisicamente, eu estava muito bem com força, mas não estava espiritualmente. Todd sumiu, ficou só o áudio e o Flavinho tá congelado. Voltou, pessoal? Sim ou não? Eu tô vendo o tal de normal. Eu Aí, também ó, tô vendo nós o estamos Flavinho normal. normal. Voltou a gente? Sim. Yara Coimbra, seja bem-vinda. Um forte abraço também. Yara, a Eu gente vai acho te que convidar aí para uma voltou. live aqui, hein, do Papo Reto. Pessoal, voltou ou não? Dá um joinha pra gente. O Todd tá falando aqui, dando essa palavra para Tá vocês. normal. Então vamos lá. Ah, então E, vamos. e aí quando e aí quando eu estava nesse processo, eu estava muito forte, minha resistência estava muito grande, mas o meu espiritual estava lá embaixo. E aí Deus começou a chamar essa minha atenção e começou a falar, olha, volta, volta, volta. E e o médico falou assim, olha, você vai andar com 4 meses e você vai voltar a fazer o que você fez com 7, 8 meses. Uau. Um mês eu tava na cama me alongando, chorando, né? Porque eu perdi toda a minha musculatura, meu joelho ficou enorme e só osso. E com 2 meses eu já tava dançando com uma perna só. Eu jogava parada de mão, colocava a mão no chão e jogava a perna mesmo enfaixada. Jesus. Com 3 meses eu já tava bem, já tava andando e tal. E aí Deus me lançou um desafio e eu fui, aceitei. Eu fiz tecido de olho fechado. Glória a E Deus. calculei todas as quedas e pá, caí lá embaixo, assim, ó, quase perto do chão, todo mundo gritou. E tirei as vendas e subi de novo. E a mensagem era tipo, eu tava Glória. cego e quando eu ia cair, ele me segurou e falou assim, agora você pode andar comigo. Então, assim, foi uma performance que Deus trouxe ao meu Jesus. Glória a coração Deus. bem. E através disso eu fui aprendendo, né? Eu fui Sim. desenvolvendo. E aí Deus me deu outra performance no tecido, que foi a despedida, que foi a performance aonde eu comecei a estudar sobre esse surto do suicídio, da depressão, essas coisas que estava acarretando. A minha mãe, ela trabalha no CAPS, né? Que é onde atende pessoas com droga, com álcool. Sim. E um dia ela chegou para mim e falou assim, nossa, tem um menino que a gente acompanha e ele era da igreja, ele tá pensando em se matar, ele tá... E eu tenho conversado muito com ele. E nesses lugares não pode falar, né, sobre religião. Mas ela conseguia falar de Deus. E aí passou uma semana, ela falou, virou para mim e falou assim, Todd, sabe aquele menino muito triste? Ela falou assim, ele morreu, ele se suicidou. Aquilo me doeu tanto e tanto nela porque era próximo dela. Sim. E aí eu falei, meu Deus do céu, e eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí tem uma coisa no teatro, né? E se tiver alguém que Ah, faz teatro aí, vai entender. Tem uma dinâmica que fala bem assim, ó, se você fosse aquele artista, se você fosse aquele bêbado, né? Como que você ia ser, né? Então eu aham. me coloquei, se eu fosse uma pessoa nesse caso, como que eu ia me comportar? E aí eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu fui estudar o que era depressão, suicídio. E eu me coloquei no lugar e eu comecei a ouvir vozes. Eu comecei a ficar Jesus. querendo Uau. depressão, não querer sair do quarto. E eu falei, meu Deus, eu comentava com a minha mãe, ela falava assim, vamos orar, vamos orar. E eu ficava assim, desesperado. E eu andava de carro e eu falava assim, bate o carro, joga o carro aí. Eu falava, sangue sem poder. E aí Deus foi trabalhando Misericórdia. ao meu coração e falou assim, o que eu tenho é muito forte. Você não está Hum, entendendo. E aí Deus foi me dando direção, eu fiz um texto, né? Um texto, sim, e eu até apresentei no Rema esse ano, no foi. Festival Rema. E resumindo, essa performance ela fala sobre as pessoas que mais precisam de você tá do seu lado. Hum, E isso me chama muita atenção, porque a pessoa que está aí do seu lado, até um ente querido seu, um familiar seu, pode estar sorrindo, querendo um abraço seu, a gente ali na nossa ignorância, na nossa brincadeira, achando que depressão é qualquer verdade. coisa, e não vai lá dar um abraço, dar uma palavra querida, e quando você vê a pessoa foi lá e fez algo que tirou sua própria vida, sua consciência ficou pesada. E eu comecei a pensar nisso. E toda vez já apresentei 5 vezes essa performance, Glória a e Deus. uma das vezes, e todas as vezes que eu apresento, sempre se manifesta, acontece alguma coisa.
E quando eu apresentei em Feira de Santana, quando eu fiz a primeira fala e a primeira queda, porque eu faço uma queda e dou um grito, nossa, sim, umas cinco meninas, três meninas, no meio da apresentação, gritaram e se jogaram ao chão. Uau! E aí, graças a Deus que tinha intercessoras e correram, oraram por ela e foi um momento de cura interior. Por que eu estou contando essas experiências? Porque quando a gente se coloca na disposição do Senhor, na força de entender que não é na nossa força, mas é na força do Senhor Jesus, Deus ele traz criatividade, inovação, renovação, e ele revela o que é necessário para esse tempo. Glória a O Deus. Senhor, Deus revela o que a gente precisa fazer nesse tempo, o que é necessário fazer nesse tempo. Por isso que eu acredito que a gente tem passado esses 40 dias em casa para Deus falar assim, olha, você já entendeu o que eu estou fazendo? Não, né? Já entendeu que não precisa de, não é tanto ensaio que eu quero mostrar. Sabe, eu tenho entendido isso. Eu também. Então eu tenho uma expectativa no meu coração que as companhias de ontem não vão ser mais iguais, vão ser diferentes, porque esse tempo é um tempo de inovação. Sabe, Flavinho, eu acredito que eu sempre orei, sempre até sonhei assim. Eu sou muito de sonhar, sabe? Eu tive um sonho aqui há um tempo atrás que a gente fazia um evangelismo de rua. E quando a gente terminava de apresentar e as pessoas aceitavam o Senhor Jesus, o céu se abria e Jesus voltava. E ele falava assim, essas eram as únicas pessoas que precisavam ouvir. E aí eu tenho isso na minha cabeça e eu entendo que a mensagem precisa ser pregada. Com circo, sem circo, com expressão, sem expressão, porque a gente está vivendo uma geração que esse tempo é onde a Sim. Então, eu quero mesmo trazer isso para quem está vendo, para quem está ouvindo, que eu tenho trabalhado dessa forma, com essa força, com essa... Claro, vem o desânimo, volta e continua a live. Tá acabando? Isso, ó, nós podemos fazer o seguinte, pessoal, todo mundo que está online aí, o Todd está liberando uma palavra e eu não quero perder a oportunidade de receber o que Deus tem falado com ele. Nós vamos dar uma parada agora, ainda falta 4 minutinhos, mas eu já vou encerrar essa live, começar outra, porque a gente vai ter mais tempo, ele vai finalizar essa palavra, ele vai falar sobre o vídeo, e nós temos o desafio das bolinhas, as minhas 3 estão aqui, é dos meus cachorrinhos, mas estão. Até pega lá, sua laranja, sua limão, sua maçã. Então, ó, não sai, você que tá online aí, eu vou sair, nós vamos nos despedir, eu volto e chamo o Todd de novo, tá ok? Pode ser, Todd, porque a gente ganha mais tempo ainda. Vamos lá? Pode Só um sim. minutinho, hein? Nós vamos encerrar essa aqui agora.